Mas enquanto você estava buscando o seu reino, eu encontrava a mim mesma. Até que em determinado momento durante a viagem parei de progredir. Foi quando me tornei mais agressiva. Eu me sinto rejeitada, inútil, e não existe nada que você possa me dizer que vá me fazer mudar de ideia. Sento na única cadeira do quarto e peço que ela se sente no meu colo. Seu corpo também está suado por causa do calor. Ela mantém o violino e o arco nas mãos. Tenho muitos medos, digo, e continuarei tendo. Não vou tentar explicar nada, mas existe algo que você pode fazer nesse minuto. Não quero continuar dizendo para mim mesma que isso vai passar um dia. Não vai. Tenho que aprender a conviver com meus demônios. Espere. Não fiz essa viagem para salvar o mundo, muito menos para salvar você. Mas a tradição mágica diz que é possível transferir a dor. Ela não desaparece logo, mas vai sumindo à medida que você a transfere para outro lugar. Você tem feito isso de maneira inconsciente toda a sua vida. Agora sugiro que faça de maneira consciente. Você não sente vontade de fazer amor comigo? Muita vontade. Nesse momento, apesar do quarto estar quentíssimo, eu posso sentir um calor ainda mais forte nas minhas pernas, no lugar onde seu sexo está tocando. Não sou um super-homem. Por isso, peço que transfira sua dor e meu desejo. Peço que ela se levante, vá para o seu quarto e toque até a exaustão. Somos os únicos nessa pousada, de modo que ninguém irá reclamar do barulho. Coloque todo o seu sentimento na música e amanhã faça a mesma coisa. Sempre que tocar, lembre-se que aquilo que tanto a machucou se transformou em um dom. Ao contrário do que você diz, outras pessoas jamais superaram o trauma. Apenas esconderam em um lugar que não visitam nunca. Mas no seu caso, Deus lhe mostrou o caminho. A fonte da regeneração está nesse momento em suas mãos. Eu te amo como amo Chopin, diz ela. Sempre desejei ser pianista, mas o violino era tudo que meus pais podiam comprar naquela época. Eu te amo como um rio, eu falo. Ela se levanta e começa a tocar. O céu escuta a música. Os anjos descem para assistir junto comigo aquela mulher nua que às vezes fica parada, às vezes balança seu corpo acompanhando o instrumento. Eu a desejei e fiz amor com ela, sem tocá-la e sem ter um único orgasmo. Não porque eu fosse o homem mais fiel do mundo, mas porque essa era a maneira de nossos corpos se encontrarem, com os anjos assistindo a tudo. Pela terceira vez naquela noite, quando meu espírito voou com a águia do Baikal, quando escutei uma canção de infância e agora o tempo tinha parado. Estava ali por inteiro, sem passado e sem futuro, vivendo junto com ela a música, a prece inesperada, a gratidão por ter saído em busca do meu reino. Deitei-me na cama e ela continuou tocando. Adormeci ao som do seu violino. Acordei com o primeiro raio de sol. Fui até o quarto dela e vi seu rosto. Pela primeira vez, ela parecia realmente ter 21 anos. Despertei-a delicadamente e pedi que se vestisse porque Ial nos esperava para o café. Precisamos voltar logo para a cidade, porque o trem partirá em algumas horas. Descemos, comemos peixe marinado e escutamos o barulho do carro que chega para nos buscar. O motorista nos deseja bom dia, pega nossas mochilas e as coloca na mala. Saímos com o sol brilhando, o céu limpo, nenhum vento. As montanhas nevadas ao longe estão claramente visíveis. Paro para me despedir do lago, sabendo que possivelmente nunca mais tornarei a vir até aqui na minha vida. Ial e Hilal entram no carro. O motorista liga o motor. Mas eu não consigo me mover. Vamos? Temos 1 hora de margem, caso haja algum acidente na estrada, mas não quero correr nenhum risco. O lago me chama. Ial desce do carro e se aproxima. Talvez você esperasse mais do encontro com o xamã,
mas para mim foi importante. Não, eu esperava menos, eu digo. Mais tarde comentaria com ele o que acontecera com Hilal. Agora eu olho o lago amanhecendo junto com o sol, suas águas refletindo cada raio. Meu espírito o visitara junto com a águia do Baikal, mas eu preciso conhecê-lo melhor. Enfim, às vezes as coisas não são como pensamos, continua Yao. Mas de qualquer maneira, agradeço por ter vindo. É possível desviar-se do caminho que Deus traçou? Sim, mas é sempre um erro. É possível evitar a dor? Sim, mas você jamais aprenderá alguma coisa. É possível conhecer as coisas sem verdadeiramente experimentá-las? Sim, mas elas nunca farão realmente parte de você. E com essas palavras vou andando em direção às águas que me chamam. Primeiro devagar, hesitante, sem saber se conseguirei chegar até lá. Aos poucos, notando que minha razão me puxa para trás, começo a aumentar a velocidade, correr, enquanto vou arrancando minhas roupas de inverno. Quando chego à margem do lago, estou só de cuecas. Durante um momento, uma fração de segundo, eu hesito. Mas a dúvida não é forte o suficiente para me impedir de seguir adiante. A água gelada toca meus pés, meus tornozelos. Noto que o fundo é cheio de pedras e custo a me equilibrar, mas mesmo assim sigo adiante, até que o lugar seja suficientemente profundo para mergulhar. Meu corpo entra na água gelada. Sinto que milhares de agulhas se cravam na minha pele. Aguento quanto posso. Talvez alguns segundos, talvez uma eternidade. E logo volto à tona. Verão, calor. Mais tarde iria entender que todos aqueles que saem de um lugar extremamente gelado para outro com temperatura mais alta experimentam a mesma sensação. Ali estava eu, sem camisa, com as águas do Baikal até os joelhos, alegre como uma criança, porque tinha sido envolvido por toda aquela força que agora fazia parte de mim. Yao e Hilal tinham me seguido e me olhavam da margem, incrédulos. Venham, venham! Os dois começam a se despir. Hilal não veste nada por baixo. Está de novo completamente nua. Mas que importância tem isso? Algumas pessoas se juntam no pier e nos observam. Mas também, quem se importa? O lago é nosso. O mundo é nosso. Yao entra primeiro. Não nota o fundo irregular e cai. Torna-se levantar, anda mais um pouco e mergulha. Hilal deve ter levitado entre as pedras, porque entra correndo. Vai mais longe do que todos nós. Dá um longo mergulho. Abre os braços para o céu e ri. Ri como uma louca. Do momento em que comecei a correr em direção ao lago até a hora que saímos, não se passaram mais de 5 minutos. O motorista, preocupadíssimo, chega correndo também com algumas toalhas que conseguiu às pressas no hotel. Nós três saltamos de alegria, abraçados, cantando, gritando e dizendo: está quente aqui fora. Como as crianças que nunca, nunca em nossa vida deixamos de ser. A cidade. Acerto o relógio. A última vez que farei isso nessa viagem. São 5 da manhã do dia 30 de maio de 2006. Em Moscou, com 7 horas de diferença, as pessoas ainda estão jantando na noite do dia 29. Todos no vagão acordaram cedo, ou não conseguiriam dormir. Não por causa do balanço do trem, com a qual já nos acostumamos, mas porque daqui a pouco chegaremos à estação final. Passamos esses 2 dias no vagão, grande parte em torno daquela mesa, que durante toda essa eternidade foi o centro de nosso universo. Comemos, contamos histórias e descrevi as sensações do mergulho no Baikal, embora as pessoas estivessem mais interessadas no encontro com o xamã. Meus editores tiveram uma ideia genial: avisar as cidades seguintes, onde havia paradas, a que hora o trem chegaria. Fosse dia ou fosse noite, eu descia do vagão, as pessoas me esperavam na plataforma, me davam os livros para assinar, me agradeciam e eu agradecia de volta.
Às vezes ficávamos por 5 minutos, às vezes por 20. Elas me abençoavam, e eu aceitava todas as bênçãos que me eram dadas. Tanto por velhas senhoras com casacos compridos, botas e lenços amarrados na cabeça, como por rapazes que saíam do trabalho ou estavam voltando para casa, geralmente vestidos com um simples blusão, como querendo dizer a todos: eu sou mais forte que o frio. No dia anterior, resolvera percorrer o trem inteiro. Sempre tinha pensado nisso, mas acabava deixando para o outro dia, já que tínhamos uma longa viagem pela frente. Até que me dei conta de que estávamos quase chegando. Pedi a Yao que me acompanhasse. Abrimos e fechamos uma infinidade de portas. Impossível contar quantas. Só então entendi que não estava em um trem, mas em uma cidade, em um país, em todo o universo. Deveria ter feito isso antes. A viagem teria sido mais rica. Poderia descobrir pessoas interessantíssimas, escutar histórias que talvez pudesse transformar em livros. Durante a tarde inteira, percorri aquela cidade sobre trilhos, descendo apenas nas paradas para o encontro com os leitores, que esperavam nas estações. Caminhei por essa cidade grande como por tantas outras nesse mundo, e assisti às mesmas cenas. O homem que fala ao celular, o rapaz que corre para pegar algo que esqueceu no vagão-restaurante, a mãe com o bebê no colo, 2 jovens que se beijam no estreito corredor ao lado das cabines, sem prestar atenção à paisagem que desfila do lado de fora. Rádios em alto volume, sinais que não consigo decifrar. Pessoas que oferecem coisas ou pedem algo. Um homem de dente de ouro que ri junto com seus companheiros. Uma mulher com lenço no cabelo que chora olhando vazio. Fumei alguns cigarros, junto com um grupo de pessoas para atravessar a estreita porta que leva ao próximo vagão. Olhei disfarçadamente os homens pensativos, bem vestidos, que pareciam carregar o mundo nas costas. Caminhei por aquela cidade que se estende como um grande rio de aço, que não para de correr, onde não falo a língua local. Mas que diferença isso faz? Escutei todo tipo de idioma e som, e observei que, como acontece nas grandes cidades, a maioria das pessoas não conversava com ninguém. Cada passageiro estava imerso em seus próprios problemas e sonhos, obrigados a conviver com 3 estranhos na mesma cabine. Gente que nunca mais tornará a se encontrar, e que tem seus próprios problemas e sonhos com que se ocupar. Por mais miseráveis ou solitários que estejam, por mais que precisem dividir a alegria de uma conquista ou a tristeza que sufoca, melhor e mais seguro ficar em silêncio. Resolvi abordar alguém. Uma mulher que imaginava ter a minha idade. Perguntei por onde estávamos passando. Yao começou a traduzir minhas palavras, mas pedi que não me ajudasse. Precisava imaginar como seria fazer essa viagem sozinho. Será que eu conseguiria chegar até o fim? A mulher faz um sinal com a cabeça, mostrando que não tinha entendido o que eu dissera. O ruído das rodas sobre os trilhos era muito alto. Repeti a pergunta. Dessa vez, ela escutou minhas palavras, mas não entendeu nada. Deve ter achado que sou louco, e seguiu adiante. Tentei uma segunda, uma terceira pessoa. Mudei a pergunta. Queria saber por que estavam viajando, o que faziam naquele trem. Ninguém entendeu o que eu queria, e me alegrei com isso, porque a minha pergunta é ridícula. Todos sabem o que estão fazendo, aonde estão indo, inclusive eu, embora talvez não tenha chegado até onde desejasse. Alguém que se esgueirava entre nós pelo estreito corredor me ouviu falando inglês. Parou e disse com uma voz calma: "Posso ajudá-lo? O senhor está perdido?" "Não, não estou perdido", eu digo. "Por onde estamos passando?" "Estamos na fronteira da China. Em breve viraremos à direita e desceremos para Vladivostok." Agradeci e continuei adiante. Havia conseguido estabelecer um diálogo, então poderia viajar sozinho.
Jamais estaria perdido enquanto existisse tanta gente para me ajudar. Caminhei pela cidade que parece não terminar nunca, e voltei ao ponto de onde parti, carregando comigo os risos, os olhares, os beijos, as músicas, as palavras em tantas línguas diferentes. A floresta que passava do lado de fora, e que seguramente jamais tornarei a ver na minha vida. Portanto, ela permanecerá sempre comigo, na minha retina e no meu coração. Voltei à mesa que tem sido o centro do nosso universo. Escrevi umas linhas e coloquei no lugar aonde Al sempre pregava seus pensamentos diários. Então leio o que escrevi ontem, depois do passeio de trem. Não sou um estrangeiro porque não fiquei rezando para voltar em segurança. Não perdi meu tempo imaginando como estaria a minha casa, a minha mesa, o meu lado da cama. Não sou um estrangeiro porque estamos todos viajando. Temos as mesmas perguntas, o mesmo cansaço, os mesmos medos, o mesmo egoísmo e a mesma generosidade. Não sou um estrangeiro porque quando precisei, recebi. Quando bati, a porta se abriu. Quando procurei, encontrei o que achava. Lembro-me que foram essas as palavras do xamã. Em breve aquele vagão voltará ao seu ponto de partida. Aquele papel desaparecerá assim que a faxineira entrar para limpá-lo. Mas eu não me esquecerei nunca do que escrevi, porque não sou e nunca serei um estrangeiro. Hilal ficou a maior parte do tempo em sua cabine, tocando desesperadamente o violino. Às vezes sentia que conversava com os anjos. Outras vezes era apenas uma repetição para manter a prática e a técnica. No caminho de volta para a cidade, tive certeza de que em meu passeio com a águia do Baikal eu não estava sozinho. Nossos espíritos tinham visto juntos as mesmas maravilhas. Na noite anterior, pedi que de novo dormíssemos juntos. Havia tentado fazer o exercício do anel luminoso sozinho, mas não conseguira nenhum resultado além de me conduzir, sem que eu mesmo desejasse, ao escritor que fui na França, do século XIX. Ele, ou eu, terminava um parágrafo. Os momentos que antecedem o sonho são semelhantes à imagem da morte. O torpor nos invade, e passa a ser impossível determinar quando o eu passa a existir sobre outra forma. Nossos sonhos são nossa segunda vida. Sou incapaz de cruzar os portões que nos levam ao mundo invisível sem sentir um calafrio. Essa noite ela se deitou ao meu lado. Coloquei a cabeça no seu peito e ficamos em silêncio. Como se nossas almas já se conhecessem há muito tempo e não houvesse mais necessidade de palavras, apenas desse contato físico. Finalmente consegui que o anel dourado me levasse exatamente ao local onde queria estar, a cidade perto de Córdoba. A sentença é pronunciada em público, no meio da praça, como se estivéssemos em uma grande festa popular. As 8 moças vestem uma roupa branca até os tornozelos. Tremem de frio, mas em breve experimentarão o calor do fogo do inferno, aceso pelos homens que julgam agir em nome do céu. Pedi ao meu superior que me dispensasse de estar entre os membros da igreja. Não precisei convencê-lo. Acredito que esteja furioso com a minha covardia e me deixe ir aonde eu desejar. Estou misturado à multidão, envergonhado, a cabeça sempre coberta com o capuz do meu traje, de dominicano. Durante todo aquele dia, chegaram curiosos das cidades vizinhas, e mesmo antes de a tarde cair, já lotavam a praça. Os nobres vieram em seus trajes mais coloridos. Estão sentados na primeira fila, em suas cadeiras especiais. As mulheres tiveram tempo de fazer o cabelo e colocar maquiagem, de modo que todos possam apreciar o que julgam ser uma manifestação de beleza. Nos olhares dos presentes há algo além de curiosidade. Um sentimento de vingança parece ser a emoção comum. Não se trata do alívio ao ver os culpados sendo punidos, mas de represália
pelo fato de serem bonitas, jovens, sensuais e filhas de gente muito rica. Elas merecem ser castigadas por tudo que grande parte das pessoas ali deixou para trás em sua juventude, ou nunca conseguiu alcançar. Vinguemo-nos então da beleza. Vinguemo-nos da alegria, dos risos e da esperança. Em um mundo como esse, não há lugar para sentimentos que comprovam que todos nós somos miseráveis, frustrados e impotentes. O inquisidor celebra uma missa em latim. Em um dado momento, durante o sermão, em que avisa as pessoas sobre as terríveis penas que aguardam os culpados de heresia, escutam-se gritos. São os pais das jovens prestes a serem queimadas, até então mantidos do lado de fora da praça, mas que conseguiram furar a barreira e entrar. O inquisidor interrompe o sermão. A multidão vaia. Os guardas se dirigem até eles e conseguem arrancá-los dali. Chega uma carroça puxada por bois. As moças colocam os braços para trás. Suas mãos são amarradas e os dominicanos as ajudam a subir. Os guardas fazem um cordão de segurança em torno do veículo. A multidão abre espaço e os bois, com sua carga macabra, são conduzidos em direção à fogueira, que será acesa em uma campina próxima. As moças mantêm a cabeça baixa. De onde estou, é impossível saber se há medo ou lágrimas em seus olhos. Uma delas foi torturada tão barbaramente que não consegue ficar de pé sem a ajuda das outras. Os soldados tentam com muita dificuldade controlar a multidão que ri, insulta e atira coisas. Vejo que a carroça vai passar perto de onde eu estou e tento sair dali, mas é tarde. A massa compacta de homens, mulheres e crianças atrás de mim não me deixa mover-me. Elas se aproximam. As vestes brancas agora sujas de ovos, cerveja, vinho, pedaços de cascas de batata. Deus, tenha piedade. Espero que no momento que a fogueira for acesa, elas peçam de novo perdão pelos seus pecados. Pecados que todos nós ali jamais podemos imaginar que um dia serão transformados em virtudes. Se pedirem absolvição, um frade escutará mais uma vez suas confissões e entregará suas almas a Deus. E todas serão estranguladas com uma corda colocada em volta do pescoço e passada por detrás da estaca. Apenas seus cadáveres serão queimados. Se insistirem na inocência, serão queimadas vivas. Já assisti a outras execuções como a desta noite. Espero sinceramente que os pais das meninas tenham dado dinheiro ao carrasco. Assim, um pouco de óleo será misturado à madeira. O fogo arderá com rapidez, e a fumaça as intoxicará, antes que o fogo comece a consumir primeiro os cabelos, depois os pés, as mãos, a face, as pernas e finalmente o tronco. Entretanto, se não houve oportunidade de suborná-los, elas serão queimadas lentamente, um sofrimento que é impossível de descrever. A carroça agora está diante de mim. Abaixo a cabeça, mas uma delas me vê. Todas se viram e eu me preparo para ser ofendido e agredido, porque mereço. Sou o mais culpado de todos. Aquele que lavou as mãos quando uma simples palavra podia ter mudado tudo. Elas me chamam. As pessoas em volta me olham, surpresas. Eu conhecia aquelas bruxas? Se não fosse meu hábito de dominicano, possivelmente estaria sendo espancado. Uma fração de segundo depois, as pessoas ao meu redor se dão conta de que devo ser um dos que as condenaram. Alguém me dá um tapa de congratulações nas costas, e uma mulher me diz: "Parabéns pela sua fé." Elas continuam me chamando, e eu, que já cansei de ser covarde, resolvo levantar a cabeça e olhá-las. Nesse momento, tudo fica congelado e não consigo ver além. Pensei em levá-la até o Aleph, tão próximo de nós, mas era mesmo
Esse o sentido da minha viagem? Manipular uma pessoa que me ama apenas para ter uma resposta sobre algo que me atormenta? Isso me faria realmente voltar a ser o rei do meu reino? Se eu não conseguisse agora, conseguiria mais adiante. Outras 3 mulheres, com toda certeza, esperavam em meu caminho, se tivesse coragem de percorrê-lo até o final. Com quase toda certeza, eu não partiria dessa encarnação sem saber a resposta. Já é dia. A cidade grande aparece nas janelas laterais. As pessoas se levantam sem nenhum entusiasmo ou felicidade por estarmos chegando. Talvez a nossa viagem esteja realmente começando aqui. A velocidade vai diminuindo. A cidade de aço começa a parar lentamente. Dessa vez, de maneira definitiva. Viro-me para Hilal e digo: desça ao meu lado. Ela desce comigo. As pessoas esperam do lado de fora. Uma moça de olhos grandes empunha um cartaz grande, com a bandeira do Brasil e palavras escritas em português. Os jornalistas se aproximam. Eu agradeço a todos os russos pelo carinho e por cada momento em que cruzei o gigantesco continente asiático. Recebo flores. Os fotógrafos pedem que eu pose para algumas fotos diante de uma grande coluna em bronze, encimada por uma águia de 2 cabeças, com a seguinte gravação em sua base: 9.288. Não é necessário acrescentar quilômetros. Todos que chegaram até aqui sabem o que aquele número quer dizer.